Mais um quebra-pau na Câmara. A Câmara, ela está sendo comandada por um dos presidentes mais incompetentes da história. Eu nem sei se tem alguém pior do que o Hugo Motta na história da presidência da Câmara em todos os tempos. Esse sujeito, ele é uma aberração descomunal, ele é um sujeito que ele não consegue agradar a oposição, não consegue agradar o governo, ele não consegue agradar a população, ele não consegue agradar a sua base, ele não consegue trazer um benefício que seja pessoal, porque obviamente ele tem um interesse na sua reeleição. Então ele é uma tragédia, ele é uma pessoa que todos os dias deve acordar e dormir pensando na imensa caquinha que ele fez ao se colocar como candidato. E ele só foi viabilizado exatamente pelo fato de que muitas pessoas viam nele um fraco e uma pessoa de fácil, aliás, de facílima manipulação. Então todo mundo falou assim, a gente vai ter um cara lá que a gente vai mandar. Só que todo mundo pensou ao mesmo tempo, né? O governo pensou, a oposição pensou, e todo mundo quer mandar e, na verdade, ninguém manda nada porque é um sujeito que não sabe para que lado vai. É uma tragédia. Hugo Motta é uma tragédia, um dos piores presidentes da história, na minha opinião, o pior de todos os tempos. Então a Câmara já começa fraca nesse momento, na sua liderança. Paralelo a isso, a gente tem os grupos que estão à frente de determinadas ações da Câmara, especialmente em algumas comissões, que é outro lixo descomunal. Como pode um sujeito como Bilinski ser presidente de uma comissão, especialmente essa comissão de segurança? Aí a gente tem assim, um desmando total. E aí a gente tem essa CPMI, a CPMI do INSS. É bom você saber, tá? CPMI ou CPI, ela nunca é boa para quem está no governo. Ela só serve para a oposição. E tem um motivo claro para isso. CPIs, elas tendem a manipular também a opinião pública. E elas acabam fazendo com que o governo que quer governar tenha paralisado as suas ações. As atenções ficam para CPIs, para CPMIs, e as ações do governo tendem a patinar. Então nenhum governo, salvo raríssimas exceções, nenhum governo vai querer movimentar uma CPI ou uma CPMI, como é o caso do INSS. O problema é que essa CPMI ela foi criada para tentar fazer uma espuma e tentar de alguma forma colocar alguma coisa que pudesse afetar o governo, e não está acontecendo isso. Nós já tivemos isso na CPMI anterior, que foi praticamente uma prova concreta contra o governo Bolsonaro. Os bolsonaristas se deram muito mal, e agora a gente tem essa CPMI do INSS que traz uma série de questões que remetem novamente ao governo Bolsonaro. Como as coisas não estão andando como gostaria a oposição, eles começam a fazer essas brigas e começam a fazer firulas. Teve uma do tal Coronel Crisóstomo, esse deputado federal, que é esse sujeito, sabe, é uma coisa assim, sem o menor sentido a existência desse cara. Ele esteve envolvido agora na contratação da esposa para ser assessora, né? Ele não tem um casamento formalizado, mas é união estável. E aí foi colocado na parede em relação à contratação, e essas coisas completamente antiéticas, não soube responder, ainda está naquela conversinha fiada, e aí ele para a CPMI para colocar uma musiquinha de inteligência artificial, que é uma das coisas mais, assim, olha, eu não sei se você viu, tá? É uma das coisas mais ridículas que você possa imaginar, o sujeito parar uma CPMI para colocar uma musiquinha de inteligência artificial. Tem até, essa imagem ficou até com o Kim Kataguiri ali no fundo dando risada, né? Mas é ridículo, se você não viu eu vou trazer para você esse trecho. Coronel Crisóstomo é um amigo, defensor do povo, ouça o que digo, é autoridade, defende a verdade, mesmo em perigo.
cima começa a agir. Foi o arquiteto dessa CPI pra investigar e fazer parar e fazer punir. Coronel, peço que Vossa Excelência conclua. Excelência, eu trouxe isso aqui. Crisóstomo é um nome, mas é como se fosse o nome de cada um, porque o autor, ele fez por si só uma música para falar da CPI. Olha, eu fico aqui pensando se Rondônia não tinha um candidato melhor do que esse aí para colocar como deputado federal. Não é possível. É impossível que não tenha alguém melhor em Rondônia do que esse sujeito que se elegeu dentro desse discurso bolsonarista rastejante. Você vê que ele é limitado em uma série de questões, limitado intelectualmente, cognitivamente, limitado nas suas ações políticas. Nem podemos colocar como ação política o que esse sujeito faz. Ele é um lixo como político. E fez esse discurso bolsonarista rastejante, esse discurso moralista, ficar um falso moralismo, né? Se coloca como um coronel e tal, vou me candidatar e não sei o quê. E aí as pessoas estão dispostas a votar num cara desse que não faz porcaria nenhuma pelo seu estado, pelo Brasil, por ninguém. É só uma autopromoção e ainda com esses problemas todos aí de contratação, de gente próxima, de parente. É uma coisa assim, não dá para entender, né? Não dá para entender. E a CPMI é isso. Eles começaram agora a utilizar a CPMI para questões políticas, exclusivamente para isso. E eu quero trazer aqui para você uma questão importante. Hoje, eles resolveram colocar gente lá para convocar que não tem nada a ver com a CPMI. Sugeriram a convocação do Messias, que é um sujeito que está sendo boicotado pelo Senado e pela Câmara, agora também, né? O Alcolumbre, por dor de cotovelo, adiantou a sabatina do Messias para o dia 10, para não dar tempo de ter nenhuma articulação, nenhuma conversa, para não dar tempo simplesmente para ele não ser aprovado como ministro do STF. Parte da imprensa também é contra. É uma premissa, é um direito do presidente escolher quem ele quiser para o STF, mas algumas pessoas acham que ele não tem esse direito. Ah, porque o Messias é isso, o Messias é aquilo. Uma campanha que que não faz sentido, porque é o direito do presidente. Quando a gente vota no presidente da República, você vota também nos ministros do STF que ele vai indicar. A gente teve que engolir goela abaixo esse Mendonça, esse Nunes Marques, teve que engolir isso daí porque votou, elegeu o Bolsonaro, votou no cara e o cara tem o direito. E aí fica essa campanha. Agora veja bem, não tem absolutamente nada, não tem a mais prostituta relação chamar o Messias na CPMI do INSS. Então eles estão fazendo essa política. E aí o que aconteceu? Teve um quebra-pau que eu vou trazer agora aqui para você, mas antes uma explicação rápida do próprio Rogério Correia, deputado pelo estado de Minas Gerais, que explica um pouco sobre o que está acontecendo com a CPMI. Está acontecendo agora algo que vai destruir essa CPMI. É a parcialidade do presidente e do relator. Agora querem usar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para fazer oposição ao presidente Lula, para fazer disputa simplesmente ideológica. O fato é que é uma quadrilha que vem assaltando os aposentados. Ela foi descoberta agora no governo do presidente Lula. Não existe mais desconto porque o presidente determinou que não se descontasse mais. A Polícia Federal está investigando, tem Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, as pessoas estão sendo punidas, estão sendo presas e, melhor, o recurso está sendo todo devolvido. Agora querem fazer da CPMI sabatina do Jorge Messias, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. Querem convocá-lo lá. Então, é evidentemente uma disputa simplesmente política e ideológica. E isso acaba com qualquer comissão. O que dá isso? Nada. O que precisamos mesmo é continuar os trabalhos dando foco naqueles que roubaram dos aposentados. E me parece que esse pessoal da extrema-direita não quer saber nada disso. Essa segunda-feira já não teve CPMI. Um que estava para ser investigado era ex-funcionário do governo Bolsonaro. O outro era um empresário que já tinha sido candidato pelo PL, Partido Bolsonaro, a vereador. Ou seja, 2 bolsonaristas. Estranhamente, o ministro André Mendonça disse que um deles não precisava de vir aqui. E o outro apresentou um atestado
e não mandaram buscar ele em casa como o presidente havia prometido. Por quê? Porque são 2 bolsonaristas. Assim não dá. Uma CPMI completamente parcial, que deixa que bandidos que roubaram o INSS não venham depor e ao mesmo tempo queiram convocar uma pessoa que fez de tudo para que fosse resolvido o problema, como é o caso do nosso advogado-geral da União, mostra que essa CPI está saindo do rumo. O Rogério Correia traz aqui uma explicação objetiva sobre o que está acontecendo. E num dado momento, ele faz a convocação do Zema para explicar a respeito dessa empresa ligada ao Zema que tem esses créditos consignados. É a partir daí que começa o quebra-pau. Eu quero trazer aqui para você o momento em que o Rogério Correia explica e fala. O Rogério Correia é de Minas Gerais, Zema é o governador de Minas Gerais e, por coincidência, o presidente da CPMI é um senador de direita que apoia o Zema também por Minas Gerais. Para você ver a dificuldade. Mas aqui o Rogério fala a respeito do que está acontecendo em relação ao Zema em Minas Gerais e esses créditos consignados. Agora, em relação aos temas da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu pediria a Vossa Excelência que incluísse todos os requerimentos que são colocados que têm pertinência ao tema. Eu apresentei um em relação a uma agência Zema do governador que faz muito crédito consignado em Minas Gerais. Ela precisa ser investigada porque há sinais de fraudes dentro dessa financiadora do ex-governador. Ele está aí. Pois não, excelência. Assim como coloquei vários outros, eu já disse Vossa Excelência, relativo também a igrejas que têm suspeita de lavagem de dinheiro. Eu gostaria que tivesse incluído. Uma convocação tremendamente pertinente, pode ter um viés político, mas tem também uma ligação direta com o que está acontecendo na CPMI. E aí isso cria uma celeuma, porque o Zema é o único grande nome, vamos colocar assim, porque é um governador, é o único governador do Novo, e aí a gente tem lá o Van Hatten, que é do Novo, e aí há uma briga, um quebra-pau, porque o Van Hatten precisa defender um pouco esse sujeito, o melhor. O Van Hatten fala que o Zema é o melhor governador do Brasil. Isso é uma das coisas mais absurdas já ditas por esse cara, que todos os dias ele escolhe uma quantidade grotesca de porcarias para falar, groselhas atrás de groselhas. Aí no meio desse debate ele se incomoda em fazer crítica ao Zema porque eles não aceitam o contraditório, eles não aceitam a contradita, né? Eles querem falar o que eles querem falar, mas se alguém vai discordar ou colocar algum contraditório, eles ficam nervosos. E eu vou trazer aqui para você o momento dessa briga. O acordo está feito, presidente. Eu quero saber por que o Zema está sendo protegido, por exemplo, não entrou requerimento dele. Para quê? Porque estão querendo proteger o governador, que tem lá uma financeira. Por mim, bota o Zema. Mas não está aí. Não, mas eu quero que entre. Senhores, por favor. Nós estamos... Senhores, por gentileza. Então, eu quero fazer uma pergunta a esse plenário aqui. Já que nós estamos retirando, inclusive, a convocação de Jorge Messias aqui, está afirmado pela esquerda, pelo PT e pelos partidos de centro que semana que vem, na quinta-feira, vocês vão votar favorável à convocação dele ou vocês estão fazendo balela? Você vai votar convocar o Zema? Eu voto a favor de convocar quem vocês quiserem. Você pode convocar até Jair Messias Bolsonaro. Quero ver se você vota, meu. Eu nunca votei contra ninguém ali, não. Eu não sou fanfarrão igual você, não. Eu não sou fanfarrão igual vocês, não. Por favor. Convocar o Paulo Guedes, Moro, Bolsonaro. Você vai votar a favor. Senhores. Não pode, tem acordo ou não tem? No grito não vai convocar. Senhores, por favor. O remedinho do Rogério. Senhores. Traga o remédio do Rogério Correia. Posso? Um acordo e pronto. Corta o microfone, presidente. Não, senhores, nós temos que ter regra de convivência. Por favor. O que não há consenso, os senhores já viram bem, vai ser acalorado o voto. Quinta-feira da semana que vem, um por um deles a gente vota e cada um dá o seu posicionamento. Presidente, eu sou do Novo. Por mim, põe do Zema e põe a lista de passageiros. Não, isso virá na hora certa, excelência. Se houver pertinência com essa comissão... Senhores, se houver pertinência... Se houver pertinência, será votado pela comissão. Mas nós não vamos permitir que nós
criemos aqui qualquer tipo de situação que fuja do objetivo da Agora, investigação. senhor presidente, não dá o deputado chegar Não, aqui senhor, e acusar o senhores. governador, o melhor governador do Senhores, Brasil. por favor. Um vagabundo, eu vou ler. governador do Brasil de Vagabundo. Eu vou ler. Por favor, vagabundo. Senhores, Quem que é vagabundo, rapaz? Quem que é vagabundo? Quem é vagabundo? senhores, por favor. Quem é vagabundo, rapaz? Lava a boca pra falar dos Não vou falar do suspender. tema, ó. Não vou suspender. Não vou suspender. Senhores, Pimenta, pede a calma aí pra gente poder resolver esse assunto. Senhores, por favor. Não, Van Hatten. Senhores, Ô, Van Hatten. deixa pra semana que vem. Não. Senhores, por favor. Senhores, por favor. Corta o microfone de todo mundo aqui. chamou o cara de vagabundo. Vou cortar o... Senhores, por favor. Olha, essa bancada de debilóides, de imbecis da extrema-direita, é o que fez o Congresso chegar ao ponto em que chegou, né? O Congresso hoje é um amontoado de imbecis, de gente que deveria estar no CAPS, não no Congresso, deveria estar fazendo um tratamento mental, né? Sem capacitismo, tá? Mas que deveria estar realmente sendo atendido por um médico, por um psiquiatra, por algum profissional. Esse pessoal é completamente amalucado. É um pessoal que colocou uma pecha de hospício no Congresso e todos os dias eles alimentam isso, todos os dias com loucuras. A verdade é que o Zema precisa ir lá explicar sim a respeito de tudo isso. Aqueles que estão diretamente envolvidos precisam ir lá e explicar, já que o tema é esse. Estamos falando sobre golpes no INSS, empresas que têm dificuldade em explicar a quantidade absurda de dinheiro que arrecadaram em cima dos velhinhos. Eu quero deixar claro aqui, apesar dessa bagunça toda, de um vídeo como esse que tem esses quebra-paus aí, né? Nem sei qual que é o plural, né? A gente tem que levar em consideração que tudo isso só aconteceu porque o governo atual, o governo Lula, investigou e apresentou todas, que não são poucas, né? Todas as irregularidades. Isso é importante você saber. Isso tudo só está acontecendo porque o governo apurou. Não é só isso, o governo imediatamente após a apuração e apresentar todas as irregularidades, ele já correu para socorrer as vítimas, que são os velhinhos, que são os aposentados. Então é importante a gente não perder esse foco, porque senão daqui a pouco eles vão conseguir ganhar mais uma narrativa, porque eles são mestres nisso. Eles monitoram a internet e acabam sempre, o tempo todo, manipulando as mentes de gente fraca, né? Gente que já odeia PT, que já odeia Lula, que já odeia a esquerda, e aí querem acreditar em qualquer porcaria que eles inventam. Foi o governo atual, foi o governo Lula, que não só apresentou as irregularidades, como tomou as providências. E é importante você saber, tudo isso começa no governo Bolsonaro. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. E eu peço, por favor, muitas pessoas entram aqui e não se inscrevem no canal. A sua inscrição é muito importante. Então, por favor, se inscreva no canal. Faça essa gentileza. Se inscreva no canal, especialmente se você já não está aqui pela primeira vez, se já esteve acompanhando outros vídeos aqui, se inscreva no canal. Dá essa força aqui pra gente, porque a gente realmente precisa da sua inscrição, tá bom? Aproveite essa oportunidade. Ainda nesse mês de novembro dá tempo de você ter uma renda extra trabalhando apenas com o seu celular. Tá aqui o nosso celular comunista. Você não precisa ter um celular comunista, tá? Pode ser o seu celular aí. Apenas com o seu celular você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser e no tempo que você quiser. Todas as dúvidas, qualquer pergunta, tudo que você quer saber, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Você vai ver os comentários, é o primeiro link ali, primeiro comentário fixado. Tem lá um link, está escrito Renda Extra. Na frente tem um endereço para você ir direto lá para o WhatsApp. Todas as dúvidas você vai perguntar lá. Não adianta me perguntar no meu privado
ou mandar e-mail, ou qualquer coisa, porque eu não tenho uma condição melhor do que a equipe que vai te atender. Então você tem que ter as suas dúvidas sanadas lá. Então entra aqui, eu explico todos os detalhes para você e tem uma equipe profissional para te atender nessa escola e vai te direcionar e vai trazer todas as respostas para você, tá bom? A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E você pode ajudar com uma doação de qualquer valor pelo Pix. Tá aqui o nosso endereço de Pix e o nosso endereço do Apoia-se. A gente precisa de um novo membro que esteja disposto a nos apoiar, uma nova apoiadora ou um novo apoiador. Se você puder, pense nessa possibilidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.